Amém. Vamos render graças ao Senhor. Amém. Vamos render graças ao Senhor. E cantar louvores ao teu nome. Ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade altíssima. Amém. Anunciar de manhã. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Ao teu nome altíssimo. Amém. Anunciar de manhã a tua misericórdia. Amém. Amém. Aleluia. Graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade altíssimo. Com instrumento de cordas e com saltéria, bom é render graças ao Senhor. Com instrumentos de cordas e com saltéria, bom é render graças ao Senhor. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade altíssimo. Com instrumentos de cordas e com saltéria, bom é render graças ao Senhor. Com instrumentos de cordas e com saltéria, bom é render graças ao Senhor. Bom é render graças ao Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Render graças ao Senhor. Amém. E cantar louvores. Amém. Nome altíssimo. Amém. Bom é render graças. Amém. Cantar louvores. Amém. Seja com um instrumento de corda, Sim. seja com violão, seja com teclado, seja com esse saltério aí que eu não sei o que é, Amém. seja com a harpa. Ó Senhor, o bom é render graças. Cantar louvor, seja sem instrumento nenhum. O bom é render graças. E cantar louvor. Aleluia. Amém. 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 No Velho Testamento, irmãos, Bom é render graças ao Senhor. Eu falei, Bia, nós temos que dar graças em tudo. Amém. Até que você tropeça, você tem que dar graças ao Amém. Senhor. Amém.
É isso mesmo. Aleluia. No Velho Testamento, as guerras, o povo hebreu só iam para as guerras com o louvor na frente. Então eles iam glorificando o nome do Senhor. Isso normalmente era até suficiente para que a guerra fosse liquidada, né? Então, é um princípio para nós, né? Nós precisamos louvar o Senhor, seja lá como for estiver a nossa vida, né? Nós não louvamos o Senhor porque está tudo bem não, né? Louvamos porque o Senhor está no governo. Amém. Amém. Oh, Jesus. Senhor. Aleluia. Senhor Jesus. E no 477 fala, a partir do Espírito, para mente, vontade e emoção. Amém. Cristo em nosso ser se espalha, saturando-nos então. Nossas trevas mudará em luz, rebeldia expulsará, e tragando o inimigo, Amém. poderoso reinará. Amém. Essa oração é isso. Cristo, seu melhor, nos dá. Amém. Quer seu reino revelar-se. Amém. Vamos dar lugar para Ele em nós. Amém. Vamos dar. para Ele. Amém. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. Tudo é a partir do Espírito. Nós precisamos exercitar nosso espírito. Amém. Que é a partir do Espírito. Amém. É a partir do Espírito. Para, é a partir para. Amém. Mente, vontade e emoção. Amém. Toda subjugada ao Espírito. Amém. Oh, Jesus. Que isso se espalhe em nós, Eu Senhor. quero dar um testemunho. Satura-nos, Senhor. Quando eu ia para Anápolis, eu ia fazer um tratamento lá, que eu tive um câncer de mama, e o meu sobrinho foi que me pegou aqui. E quando foi chegando perto de a gente arrancar o pifo, eu falei, e agora? Como é que nós vamos fazer isso? Aí eu falei, Senhor, esse carro aqui é nada pro senhor. Pode ligar o carro que ele vai pegar. Não deu outro. O carro pegou. Então esse é o nosso Deus, ele é presente. Ele não é altíssimo. Não, ele é presente. Amém. Ele é presentíssimo. Amém. Esse é o nosso Deus. Ele é presente. Amém. Oh, Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, essa estrofe aí fala que é a partir do Espírito. Né? Porque para nossa mente, nossa vontade, o que acontece? Cristo, ele se espalha É verdade. para nos saturar. Amém. Tudo que Deus está fazendo hoje, irmãos, nada mais é do que isso. Isso. Todas as coisas que acontecem conosco, todas, é para nos levar a isso. A abrir, exercitar nosso espírito, a abrir para o nosso ser, Cristo ser espalhado, Cristo nos saturar. Isso é o que Deus quer. Aleluia. Porque quando nós estivermos saturados dele, então o Senhor terá um corpo. Amém. E o Senhor vai poder voltar. Amém. Então, qual é a nossa obra? É abrir o nosso ser. Amém. Exercitar nosso espírito. Amém. Porque é a partir desse espírito que ele vai fazer toda essa obra aí. Amém. De se espalhar para dentro do nosso ser. Amém. 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 Isso aqui é o resumo, né, da restauração É. que o Senhor quer fazer em nós. Amém. Ele nos dá o melhor dele mesmo e nós lhes damos lugar. Amém. Então nós nos esvaziamos Sim. e o Senhor nos enche do seu Espírito. Amém. E nós temos que proclamar. Amém. 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 Quando Cristo em nosso ser se espalha, Amém. saturando-nos, nossas trevas mudará em luz. Amém. Isso mesmo. Rebeldia expulsará, estragando o Amém. inimigo, poderoso reinará. A nossa porção é dar lugar para o Senhor. A gente só atrapalha, né? Enchendo a gente mesmo, da gente mesmo. Senhor, nós queremos te dar lugar. Amém. Senhor, nos esvazia. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. A restauração é isso. Amém. Cristo, seu melhor nos dá. Amém. Amém. Glória a Amém. Oh, Jesus. Aleluia. Amém.
A partir do Espírito para mente, vontade e emoção. Cristo em nosso ser se espalha, saturando-nos então. Nossas trevas mudará e luz, rebeldia expulsará, e tragando o inimigo, poderoso reinará. A restauração é isso, Cristo seu melhor nos dá. É seu reino revelar-se, vamos dar-lhe nós lugar. A partir do Espírito para mente, vontade e emoção. Cristo em nosso ser se espalha, saturando-nos então. Nossas trevas mudará e luz, rebeldia expulsará, e tragando o inimigo, poderoso reinará. A restauração é isso, Cristo seu melhor nos dá. É seu reino revelar-se, vamos dar em nós lugar. Espírito para mente, vontade e emoção. Cristo em nosso ser se espalha, saturando-nos então. Nossas trevas mudará e luz, rebeldia expulsará, e tragando o inimigo, poderoso reinará. A restauração é isso, Cristo seu melhor nos dá. É seu reino revelar-se, vamos dar em nós lugar. Amém. Aleluia. Nosso lugar. É o aqui do Espírito. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ó, Senhor. Tem mais um? Ó, Senhor Jesus. Posso pedir um hino? C5. Ó, que Amém. alegria. Quão rico Cristo é. Amém. Dentro em mim, agora Ele está. Amém. Rios de água viva irão fluir de mim quando meu espírito liberar. Então eu quero liberar, Senhor. Flua de mim. Ó, Senhor Jesus. Amém. Amém. No frescor da vida, quero estar. Amém. Invocando Agora, ó Senhor Jesus. Meu espírito assim, vou liberar. Amém. Vejo o formalismo e Amém. velhas tradições. Amém. Amém. No frescor da vida quero estar. Amém. Invocando agora. Ó Senhor Jesus. Esse Meu espírito assim vou liberar. Amém. Irmãos, vamos toda a igreja, esse último aí, liberar, quero meu espírito liberar, invocando agora. Vamos todos juntos. Amém. Liberar, Liberar. Quero meu espírito liberar. Invocando agora. Ó Senhor Jesus. Meu espírito assim vou liberar. amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Tem Jesus. liberdade no nosso meio. Amém. Irmãos, quando eu comecei a reunir, eu tinha uma dificuldade enorme de invocar o nome do Senhor. Eu não conseguia. Certamente porque meu espírito não estava querendo ser liberado, né? Ele queria, eu é que não queria deixar. E aí um dia de manhã, e eu já era casada com o Flávio, né? E aí um dia de manhã no banheiro, sozinha, eu falei, Senhor, quero te invocar, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aí de repente eu comecei a invocar o Senhor. Amém. A gente tem algumas formas, né? A gente acha que tem que invocar igual
tal pessoa, não tem nada disso. Liberar o Espírito é simplesmente invocar o nome do Senhor, declarar que Ele é o nosso Senhor. E às vezes hoje eu me pego igual uma louca invocando o nome do Senhor, para parar de pensar coisa que eu não acredito que eu estou pensando. E aí o Senhor vai simplesmente tomando posse do senhorio da nossa vida. Então quando a gente fala Jesus, que é o nome que devemos invocar, e declara que Ele é o Senhor, falar Senhor Jesus é muito forte. É muito forte. Porque o Senhor vai se tornando o Senhor. Sim, é igual, minha irmã, uma árvore. Se ela não abrir as asas, ela não vai voar. Pois é. Então o que é abrir as asas? Ela abre os liberar. corações. Amém. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ah, que alegria poder invocar esse nome. Amém. Oh, Jesus. Amém. Oh, que alegria comigo Cristo é, em mim agora Ele está. Rios de águas vivas irão fluir de mim, quando meu Espírito liberar, liberar, liberar.
estado no Espírito. Oh, Senhor Jesus! Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Os filhos de Deus estão alegres. O pai fica muito contente quando os seus filhos estão alegres. E os meninos ficam alegres quando vê a mesa farta. Quando a minha mãe diz, vai pegar uma galinha para nós comer, aí eu ficava muito animado. Sabia que eu ia comer uma galinha, um pezinho de frango. Mas é que não é? O Senhor se alegra muito quando nós estamos alegres. Por isso que Paulo disse, alegrai-vos. Fala ali os filipenses. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Por que Paulo frisou tanto a alegria? Por quê? Os irmãos sabem? Porque ele sabe que o crente alegre, ele vence todas as batalhas. O crente alegre é um crente saudável. O crente alegre é um crente vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo ali, ele estava na prisão quando ele falou alegrai-vos. Imagina um prisioneiro falar para quem está solto, se alegrem. Não é? Se alegrem, busque alegria, busque sorrir, busque estar contente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós estamos muito alegres porque fomos libertos. Temos aqui uma mesa farta, uma mesa muito significativa, uma mesa muito rica, uma mesa eterna, uma mesa que contém os elementos santos, representando toda a santidade, todo o sacrifício do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia eu estava no império das trevas, hoje eu faço parte do reino de luz. Fui transportado para lá, e lá agora eu faço parte de uma família, e lá agora eu passo a me alimentar de uma mesa tão rica. Isso é motivo de muita alegria. Alegrai-vos. Mas os santos começaram cantando esse hino de maneira com um semblante tão caído. Não é adequado. Ninguém canta triste. Não conheço nenhum pássaro que canta triste. Só tem um pássaro que canta muito feio, uma tal de coan, e o urubu é muito triste. Porque ele só come só resto, e é estragado, e ele não canta. Então ele é muito triste, o urubu. Mas nós, aleluia, nós somos igual um canário, canta o tempo todo, um canarinho, Graças a Deus por esta comida tão rica. Fomos resgatados por este sangue eterno, sangue precioso de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a tristeza vier, vamos clamar por esse sangue. A tristeza vem de Satanás, mas a alegria, a paz vem do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome. Graças te damos, Senhor, pela tua misericórdia. Senhor, se deu por nós. Senhor, derramou teu precioso sangue para nos resgatar, para nos salvar, para nos tirar do império das trevas, nos transportar para o reino de luz, fazermos os teus filhos, filhos maduros, herdeiros com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas graças te damos por este pão desse pão que o Senhor partiu por nós. Senhor, esse pão representando o teu corpo. Senhor Jesus, muitas graças te damos, porque tu és a nossa verdadeira comida, a nossa verdadeira bebida. Louvado seja o teu nome. Pai Santo, nos dá tal condição de comer com toda intrepidez. Senhor, participar dessa mesa. Essa mesa faz parte da nossa pessoa, e nós queremos fazer parte dessa mesa. Louvado seja o teu nome. Muitas graças te damos. Abençoa a tua igreja, supra a tua igreja, sustenta a tua igreja, conduz a tua igreja nesse dia, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Sim, Senhor. Sustenta a tua igreja, Senhor, nessa manhã, Pai. Senhor Jesus, nós não temos nem palavra para te agradecer por tudo que o Senhor já fez por nós, Senhor. Senhor, o Senhor preparou esse banquete, Senhor, representando o teu corpo, representando o teu sangue, que foi derramado por cada um de nós. Nós não éramos merecedores, mas o Senhor nos fez, Senhor, conforme a tua justiça, conforme a tua misericórdia. Senhor Jesus, pois nessa manhã o nosso coração é
de gratidão a Ti. Sim, Senhor. Senhor, porque o Senhor preparou tudo para nós. Amém. O Senhor levou todos os nossos pecados, Sim. levou todo o nosso fardo. Amém. Senhor Jesus, o Senhor nos libertou. Sim. O Senhor nos tirou do império das trevas. Amém. Colocou no reino do Filho do seu amor. Amém. Por isso nosso coração é de gratidão, Senhor. Sim, Senhor. Pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, por Amém. cada um de nós. Louvado seja o Teu Graças santo a nome. Deus. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém.
Aleluia, Jesus. Oh, Jesus. Nós agora vamos cantar mais um hino, né? Momento nosso de oferta. A gente consagrar ao Senhor aquilo que o Senhor tem nos dado. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Vai ser projetado aqui na tela o QR Code, viu? Se os irmãos quiserem ofertar via... 330, pode ser? Oh, Jesus. Que o nome é bom e é muito doce. Amém. Ele é nossa esperança. Amém. Esperança do governo. Nome bom. Levar o Espírito. Sim. Amém. O Salvador nos deixou. Amém. É o Senhor Jesus. Está sempre conosco. Amém. Leva sempre esse nome, Amém. seu escudo em sua mão. Amém. E as tentações de cego toma o nome em oração. Aleluia. Ontem. Bom, doce é. Amém. Esperança do porvir. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Ontem a Carol me ligou que hoje é o aniversário da Sofia. Ontem, né? Foi o aniversário da Sofia. E ela estava procurando uns negócios que ela comprou. Ela vai comprando tudo pela internet para poder arrumar e depois ela guardou e não achava. De jeito, mãe, eu já revirei a casa, não acho. Aí eu falei, você já invocou o nome do Senhor? Senhor Jesus, Amém. ajuda Amém. a Carol a achar. Amém. Aí ela falou, tá bom, mãe, eu vou procurar, ora aí. Tá bom, e eu orei, né? Só falei, Senhor Jesus, né?
Aí daqui a pouco ela me mandou uma mensagem, achei. Amém. Então são as pequenas coisas, nas pequenas Sim, coisas. isso mesmo. Que esse nome ele é poderoso para as coisas gigantescas e também para as pequenas, né? Nós precisamos provar disso. Amém. Todo o tempo. Amém. O Amém. tempo todo, às vezes até no banheiro, né, gente? É, o tempo todo. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos orar pelas ofertas, dar graças ao Senhor. Podemos ofertar também bens materiais ao Senhor. Amém. Senhor, louvado seja o teu nome, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua grande misericórdia. O Senhor tem tido para conosco. O Senhor tem nos dado, nos concedido o privilégio, Senhor, de ofertar a Ti. Senhor, é um privilégio poder nos entregar a Ti, ofertar os nossos bens a Ti, ofertar a nossa vida a Ti, a nossa pessoa a Ti. Louvado seja o teu nome. Pai, portanto, recebe cada oferta aqui, Senhor, representado pelos ofertantes. Abençoa cada ofertante, supre cada ofertante, purifica cada ofertante e assim também purifica as nossas ofertas. Nós te pedimos a tua bênção, Pai, sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos familiares, da nossa família. Em nome do Senhor Jesus, essa oferta é para ti, Senhor, para a execução e consecução da tua obra aqui nessa terra. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Agora abençoa o teu profeta, abençoa o irmão que vai transmitir a tua palavra. Usa ele como canal, usa ele como instrumento para falar, Senhor, por meio de ti, falar a tua igreja, falar aquilo que o Senhor quer que seja falado. Usa o teu filho, supre ele, prepara, Senhor, todo esse ambiente aqui. Senhor, os ouvidos dos irmãos, Senhor, que irão ouvir a tua palavra, ó, que não haja nenhuma interferência, nós possamos estar ligados diretamente no trono da graça. Louvado seja o teu nome. Amém. Amém. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Irmãos, estão me ouvindo? Amém. Amém? Testando? Amém? Está ouvindo? Está ouvindo? Tá. Pronto. Aleluia. Cara, Amém? Tá bom, né? tá. Louvado seja o Senhor. Irmãos, semana passada nós não tivemos reunião aqui, foi uma reunião de comunhão lá em Sobradinho, onde reuniu quase todas as igrejas do Distrito Federal e foi uma bênção. Amém. Que falou sobre a visão da igreja, né? Então, coisas muito preciosas foram ditas lá. E eu quero, inclusive, abordar algumas delas aqui hoje. Nós vamos dar sequência ao livro de Romanos. Hoje nós vamos ler o capítulo 10. E eu gostaria que a irmã Miriam lesse esse capítulo 10 aí para nós. Amém. 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 Capítulo 10, versículo 1. Todo? Romanos, capítulo 10, versículo 1. Caros irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus em favor dos filhos dos israelitas é que eles sejam salvos. Porquanto sou testemunha quanto ao zelo que eles devotam a Deus. Contudo, o seu zelo não tem como base o real conhecimento. Pois, não reconhecendo a justiça que vem de Deus e buscando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Amém. Ora, Moisés ensina desta maneira sobre a justiça que vem da lei. O homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela.
Todavia, a justiça que vem da fé declara: não digas em teu coração, quem subirá aos céus? Isto é, para trazer do alto a Cristo? Ou ainda, quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos? Mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Sim. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém. Conforme diz a Escritura, todo que nele crê jamais será decepcionado. Portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos. Amém. E abençoa Amém. ricamente Amém. todos os que o invocam. Amém. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. No entanto, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são maravilhosos os pés dos que anunciam boas novas. Amém. Mesmo assim, nem todos os israelitas aceitaram o evangelho, porquanto declarou Isaías: Senhor, quem acreditou em nossa mensagem? Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas. Sim. E as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Amém. Mas então indago: será que não ouviram? Evidente que sim. Por toda a terra a sua voz ecoou, e as suas palavras até os confins do mundo. Sim. Ora, questiono outra vez: será que Israel não compreendeu a mensagem? Em primeiro lugar, Moisés proclamou: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías declarou com toda a ousadia: fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, no entanto, afirmou: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente. Aleluia. Senhor Jesus. Irmãos, esse capítulo 10, ele está dentro de um bloco que envolve o capítulo 9, 10 e o 11. Sendo que o capítulo 9 fala do passado, da escolha, da eleição de Deus, predestinação. O 10, ele fala da rebeldia de Israel, rejeição da justiça, da fé. E eles, em detrimento às obras. E o 11 vai falar do futuro, a restauração de Israel, onde eles serão alcançados pela graça. Sim. Então essa carta ela foi escrita por volta do ano 62 a 63 depois de Cristo, onde havia uma igreja com muitos judeus e os gregos também, né, chamados gentios, né, gregos e gentios, né? E nesse grupo, de certa forma, os judeus exerciam uma pressão ainda voltado às obras, né? A defender a lei, defender, né? Então eles tinham essa dificuldade, né? Sim. E o desenrolar desse capítulo é a expressiva defesa da soberania da graça sobre a lei. Então Paulo aqui, ele está falando sobre essa dificuldade dos judeus e ao mesmo tempo fala sobre a graça da salvação para as pessoas e sobre a soberania de Deus sobre o seu plano eterno. Então, hoje nós vemos, irmãos, nas igrejas, pessoas que conhecem igrejas, religiões, tradições, mas ainda não conhecem verdadeiramente a Cristo, né? Então, pegando aqui como base, toda vez que a gente, eu vou falar aqui, vou abordar mais essa questão da pregação do Evangelho, mas os judeus aqui estavam fazendo um parâmetro nos dias de hoje, a religião simplesmente como algo frio, como algo de conhecimento, Sim. não algo interno
que parte da experiência com Deus em conhecimento de Cristo. Sim. Então, essa é o propósito da minha pregação aqui hoje. Amém. Amém. Então, em Romanos 10, ele deixa para nós 3 grandes verdades. Deus deseja salvar, o Evangelho precisa ser pregado, Amém. e a igreja é um instrumento escolhido por Deus Amém. para esse objetivo. Amém. Então eu queria pegar aqui Efésios capítulo 4, versículo 11 e 14, que diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, Amém. até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda para todo o vento de doutrina, pelo evangelho dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, irmãos, aqui mostra o chamado de Deus para nós. E eu queria então usar aqui alguns parâmetros importantes para a gente visualizar a igreja, né, dentro do plano eterno de Deus. Nós somos testemunhas de Jesus. A visão orgânica da igreja, quando a gente fala visão orgânica da igreja, diz respeito ao seguinte: a funcionamento de cada membro de acordo com a vida que alcançou. Amém. Essa é a visão orgânica de Deus, né, da igreja. A visão orgânica da igreja como testemunho de Jesus Cristo, como a expectativa de Deus em relação ao seu povo, quanto à responsabilidade coletiva e individual dos irmãos. Então, olha só, Deus tem uma expectativa em relação à igreja, e também nós, diante de Deus, temos uma expectativa. E qual é essa expectativa que nós temos? Nós vamos falar sobre isso aqui. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 10 diz: E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: Olha, não faça tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Esse aqui é um ocorrido quando João encontrou um anjo lá em Apocalipse, e ele se prostrou diante do anjo, né? Queria adorar o anjo. O anjo falou: não, eu que sou seu conservo, e a todos aqueles que falam de Jesus. E aí fala no final sobre o espírito de profecia. O que é esse espírito de profecia, irmãos? Nada mais é do que a igreja testemunhar de Cristo e a igreja edificada. Sim. Esse é o espírito de profecia. Qual é a maior profecia da igreja hoje? Falar de Cristo, da salvação de Cristo. Amém. Então aí, avançando lá em Efésios, tem 2 pontos, que é uma oração de Paulo, que fala sobre necessariamente a condição necessária do cristão no viver da igreja. Efésios, capítulo 1, versículos 17 e 18, diz o seguinte: 17 e 18, diz: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Aqui diz respeito a saber. O Senhor quer nos iluminar, conhecer verdadeiramente o Senhor e o seu propósito nessa terra. Depois, em Efésios 3, versículos 18 e 19, fala do ser. Então fala 18 e 19, diz: a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, basicamente, irmãos, nós precisamos, o que o Senhor espera dos crentes? Espera que nós conheçamos a vontade dele, conheçamos Deus. Conhecer Deus não no sentido do simples conhecer, mas conhecer de experiência, de saber quem é Deus no seu dia a dia. Então, ter intimidade com Deus. É esse conhecer que o Senhor espera. E depois ser. Então, olha só, 2 pontos importantes do cristão. Basta nós conhecermos a Deus, termos experiência com Deus. O que nós precisamos ser?
ser esses cristãos que têm essa experiência para com as pessoas. Amém. Então, quando nós expressamos Deus no falar, no agir, é puramente a experiência que nós temos com Deus e a profundidade que nós temos no conhecimento a Deus. Amém. O apóstolo Paulo ele tinha essa clareza, né? Amém. Então aqui, Deus tem um propósito e uma responsabilidade para a igreja. Está em Efésios, capítulo 2, versículo 10, que diz o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Irmãos, nós fomos criados com um objetivo: feituras, feitura de Deus, criados para Jesus, para boas obras preparadas antemão. Sim. Bom fim, nós não estamos aqui, irmãos, para o nosso propósito próprio, não, irmãos. Não. O Senhor te fez com propósito, Amém. assim como fez o Flávio, todos nós. Amém. Nós fomos feitura para brilhar na mão de Jesus. Amém. Em Efésios 1, 10 e 11 também diz o seguinte, que fala do encabeçamento, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo a propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Sim. Irmãos, além de nós sermos feitura do Senhor e expressar, o outro objetivo é tornar Cristo o cabeça da igreja. Então, quando nós agimos encabeçados por Cristo, nós estamos cumprindo a vontade dele nessa terra. Esse é o desejo dele. E também no capítulo 1, 22 e 23, fala: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche e em todas as coisas. Amém. Olha que maravilhoso. Amém. A cooperação prática começa, irmãos, quando Cristo é conhecido como cabeça da vida individual de cada irmão, antes de qualquer expressão coletiva. Então, quando nós temos Cristo na nossa vida, sendo o cabeça, irmãos, aí o corpo começa a funcionar adequadamente. Sim, sim. Porque quando nós nos reunimos nessa condição, que Cristo é o cabeça. Amém. A minha vontade, ela não pode prevalecer, né? A minha vontade, ela simplesmente submete ao Espírito, a Deus, ao que está escrito na palavra. É assim que a igreja deve agir. É assim que a igreja nós vamos entrar na palavra aqui de Romanos, vai cumprir o seu propósito. Sim. Mas aí nós temos algo muito importante que age na nossa vida, irmãos, que é o poder da ressurreição. Amém. Olha só que maravilhoso. 2 leis operam em nós, irmãos, que nos impede de cumprir a vontade de Deus, de ser encabeçado por Cristo. Está em Efésios capítulo 19 e 20. Capítulo 1, versículos 19 e 20, que fala: e qual a suprema grandeza do seu poder, para que os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Amém. Irmãos, existem 2 leis poderosas que agem sobre nós: a lei do pecado e a lei da morte. Vocês sabiam disso? E essas 2 leis fazem o que em nós? A lei do pecado é definida como aquilo que leva a fazer o que não devemos fazer. Essa é a lei do pecado. Ela nos aprisiona a fazer aquilo que a gente não quer. Paulo falou: o bem que eu quero fazer, esse eu não quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Sim. Essa é a lei do pecado. E aí nós estamos falando aqui da ressurreição. O mesmo poder Amém. de Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos é o poder que nos liberta dessas leis, irmãos. Sim. Nós precisamos crer nisso. E a lei da morte é definida como aquilo que impede de fazer o que deve ser feito. Olha só, irmãos. Sim. O morto, você encosta um ferro quente nele, o que ele faz? Está morto. É isso? Então nós precisamos estar livres disso. Morto em relação às questões espirituais. Sim. Quando, não, irmãos, a palavra chega em nós e não há reação em nós, irmãos, algo está errado. Nós precisamos ser libertos disso. Amém. Senhor Jesus. Então, o poder da ressurreição capacita a
a igreja a serem cooperadores de Deus, vencendo a paralisia espiritual, irmãos. A insensibilidade causada pela morte. Só o poder da ressurreição. E aí, por fim, irmãos, nessa introdução, aqui fala sobre a multiforme sabedoria de Deus. Nós somos a expressão da multiforme sabedoria de Deus. Sabe para quê, irmãos? Olha só, ela é exclusivamente para afugentar Satanás na nossa expressão. Olha só, quando nós expressamos Cristo, vamos ler Efésios capítulo 3, versículos 9 a 11. Diz o seguinte, ó: e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, aqui existe algo poderoso quando nós manifestamos, mas são 4 pontos que a gente tem, que quando nós agimos como igreja encabeçados por Cristo, e afugenta Satanás, e é onde Satanás se cala. O primeiro é a libertação do custo deste mundo e do príncipe da potestade do ar. Está relatado em Efésios 2:2. É a salvação. Então, quando nós pregamos o Evangelho, irmãos, nós estamos libertando as pessoas do custo desse mundo e das garras de Satanás. O segundo ponto, remoção da parede de separação entre judeus e gentios. Amém. Aqui, irmãos, judeus e gentios, a gente pode considerar o seguinte: entre todas as pessoas, entre todos os credos, entre todas as pessoas do mundo inteiro, não pode ter separação. Quando se fala do corpo de Cristo, nós somos um. Amém. Amém? Então, o que fala-se, está relatado em Efésios 2, versículos 14 e 16. Fala da graça. E 3, preservação da unidade no Espírito, no vínculo da paz. Amém. Efésios 4, de 1 a 3. É a paz. Amém. Irmãos, como que a igreja pode prosperar? O corpo pode estar saudável? Sim. Eu quero pegar esse exemplo, né? O câncer aqui, que é o câncer, nada mais é do que uma célula que não conversa mais com as outras, não é isso? Ela começa a se multiplicar, né, Marlene? De maneira desordenada, fora do controle da cabeça. Então, quando nós não estamos encabeçados por Cristo, irmãos, nós não começa a conversar entre os irmãos, não tem unidade. Então, o testemunho maior da igreja diante de Satanás é a unidade. Amém. Quando nós somos um. Amém. E no fim, abandono do viver segundo a vaidade dos gentios e revestimento do novo homem. Amém. Efésios 4, 17 e 24, que fala da santificação. À medida que nós servimos a Deus, à medida que nós nos aproximamos de Deus com experiência, conhecimento, em fazer a vontade de Deus, nós estamos reprimindo o velho homem, nós estamos deixando de lado o velho homem e vivendo a nova vida que o Senhor propôs para nós. Amém. Os principados e potestades observam esses aspectos e reconhecem a sabedoria de Deus quando a igreja o expressa de forma genuína. Olha só que coisa poderosa, né? Então, irmãos, aí, entrando aqui no primeiro versículo de Romanos, nós vemos o seguinte: irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para que sejam salvos. Amém. Então, aqui o apóstolo Paulo, um exemplo para nós de irmão, qual era o desejo dele? Que todos sejam salvos. E aqui ele se referia aos judeus, por causa da dureza do coração dos judeus, né? Então, quando nós falamos de um cristão, nós, por exemplo, quando nós oramos ou pregamos o evangelho para uma pessoa, qual é o nosso sentimento em relação a ela? Simplesmente pregar o evangelho e virar as costas? E até mesmo falar, agora ela segue o seu caminho. Ou nós devemos amá-la, né? E buscar ela de todo o nosso coração. Não é isso? Paulo estava com esse coração, irmãos. Paulo podia ser um que fala assim: esse judeu não quer nada com Deus, vou virar as costas, vou só orar por eles e pronto. Não, ele estava aqui preocupado com eles, orando por eles. Então aqui é um grande exemplo para nós. A maior alegria da igreja, irmãos, não é possuir um prédio bonito, uma boa estrutura ou muitos recursos. A maior alegria da igreja é ver pessoas sendo alcançadas por Cristo. Amém. Jesus também demonstrou esse amor. Senhor Jesus.
Então aqui no versículos 2 e 4, que eu não vou ler, a gente já leu, mostra a ignorância e a religiosidade e a falta de discernimento espiritual dos judeus, irmãos. E aí eu aplico a maioria dos irmãos que hoje estão nas igrejas, que muitos estão buscando Deus, não buscam o Deus da providência, buscam a providência do Deus. Não é isso? Então estão em busca de benefício próprio. Esse é um grande erro da igreja, irmãos, dos membros da igreja. Nós precisamos compreender a vontade de Deus para cada um de nós, o que Deus quer de nós, quem somos nós. Lucas capítulo 19, versículo 10 abrange: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então o propósito da igreja aqui, irmãos, o Evangelho de Deus, irmãos, o Evangelho de Deus, a Bíblia, ela precisa permear a vida de um cristão do nascimento à morte. Sim. Então, hoje, se nós vamos pegar a nossa realidade aqui no Distrito Federal, como é que é o Evangelho aqui? Todas as pessoas conhecem o Evangelho hoje? Não. Mas uma grande maioria sim, né? Então o Evangelho está sendo pregado. Mas eles precisam parar só no Evangelho da salvação? Da graça, irmãos, do cuidado, do amor. Não é assim que nós fomos, como que nós conseguimos amadurecer no Senhor, se não alguém que cuide de nós? É assim que funciona? Quando nós nascemos no Senhor, nós somos comparados a uma criança espiritual. Um bebê, quando nasce, não precisa de todo o cuidado? Depois o adolescente não precisa do cuidado? Depois um adulto, mesmo sendo adulto, com toda a sua consciência, não precisa de ser cuidado também? Né? E na velhice, muito mais. Assim é a vida cristã, irmãos. Nós precisamos do Evangelho que é pregado entre nós para nos cuidar. Sim. Não só da salvação, mas para tudo isso. Senhor Jesus, a igreja que deixa de buscar almas começa a perder a sua razão de existir, irmãos. Olha só, isso precisa arder no nosso coração, irmãos. Se nós simplesmente nos resumirmos a nossa vida em participar de reuniões, irmãos, nós estamos longe de atender o que o Senhor quer e o seu propósito para a igreja. Então, diante disso, nós precisamos fazer uma pergunta para cada um de nós, intimamente. Ainda temos o desejo de ver pessoas sendo salvas? Isso arde no nosso coração? Isso é uma pergunta. Ainda choramos por familiares e amigos por esta causa? E ainda temos paixão pelo Evangelho? Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui eu queria pegar um exemplo do objeto e a sua função. Se nós pegarmos um carro, por mais poderoso que ele seja, vou pegar aqui uma BMW, com toda a sua tecnologia, não sei nem se BMW pode ser comparado hoje, né? Um carro mais moderno, mas pegar ela como exemplo. E essa BMW não tiver combustível e não funcionar, não andar, ela está cumprindo o seu propósito da sua criação? Mesmo exemplo, o relógio, por mais bonito, preciso, suíço que seja, se ele estiver parado, ele cumpre o seu propósito? Mesmo lá na parede? Não tem sentido, não é isso? O poste que não ilumina, tem sentido, irmãos? Está lá o poste. O rádio que não funciona, né? E o crente que não prega o Evangelho? Pior ainda. Irmãos, são perguntas, parece simples, mas é verdade isso aqui. Então, nós vivemos uma vida confortável, buscando o Deus do suprimento, e não buscando a vontade de Deus em nós. E aqui nós vamos ver, porque muitas vezes isso aí bate um temor no nosso coração, e deve acontecer isso mesmo, mas por outro lado, às vezes pode gerar uma pressão sobre nós, ou um peso sobre nós. Mas o desejo de Deus não é isso. A obra de Deus, quem faz é Ele. Sim. Nós precisamos entender que nós precisamos nos entregar a Ele. Ser obediente ao falar de Deus. Quando a palavra chega em nós, irmão, precisa haver reação em nós. Senhor Jesus. Amém. A salvação está em Jesus Cristo. Romanos, no versículo 9, diz: a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A salvação
não é pelas obras. E aqui entra na dificuldade dos judeus, né? Sim. Os judeus estavam ali, defensores da lei, né? Conhecendo a Deus, mas de braço cruzado, né? Bloqueando a relação com os gentios e muito menos em propagar o evangelho, né? Então, eu fico imaginando, será que eles estavam pensando que se alguém simplesmente olhasse para eles, cria em Deus, né? E aí nós vamos ver que não é assim, né? Que precisamos falar de Deus. Então, uma vez me perguntaram, você acredita em Deus? Se alguém chegar e perguntar para nós se nós acreditamos em Deus, qual é a nossa resposta? Todas as pessoas, você pode parar qualquer pessoa na rua e perguntar, você acredita em Deus? Fala, não acredito. Agora, irmãos, até o diabo. Acreditar em Deus é uma coisa, agora ter fé, a fé em Deus, a fé em Cristo é completamente diferente. Porque acreditar está relacionado à nossa mente, ao conhecer, né? Eu já ouvi falar, já li nas escrituras, está assim, mas a fé em quem é esse Deus poderoso, que mandou seu Filho para nos salvar, né? Que age por milagres, é completamente diferente. Senhor Jesus. Então a salvação não é pelas obras, não é pela religião, não é pela tradição, é pela fé em Jesus Cristo. Amém. Versículo 13 diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A expressão todo aquele diz o seguinte, há esperança para o pecador, o desviado, o jovem, o idoso, o rico, o pobre. A graça de Deus continua disponível com o objetivo de não apenas para nos salvar, mas para revelar e dispensar o Deus que está em Cristo para dentro de nós. Amém. E produzir membros vivos. Amém. Para o corpo de Cristo, irmão. Sim. Amém. Então, esse evangelho que eu acabei de dizer aqui é o evangelho geral da nossa vida cristã, tanto para a salvação, quanto para incentivar a nós conhecermos a Cristo, como para incentivar nós a pregarmos o evangelho, apacentarmos, cuidar e assim vai. Senhor Jesus, Deus não faz acepção de pessoas. No versículo 12 diz, porquanto não há diferença entre judeus e gregos, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que me invocam. Aqui, usando ainda o parâmetro de Romanos 10, usando ali os judeus, então eu queria dizer que não tem diferença entre judeus e gentios, vocês são um só, a graça de Deus é para todos, amém, independente da maneira e da condição que é. Sim. Né? Então, da mesma forma hoje, a graça ela está disponível para todos, irmãos. Sim. Não é para aquele que está aqui servindo, que está aqui, todo dia eu estou na reunião, todo dia eu estou, ouço uma mensagem. Não, a graça é para todos, irmãos, inclusive aqueles que estão distantes, né? Senhor Jesus. Amém. Na cruz, todos são iguais. Jesus morreu por todos. A igreja não deve escolher quem merece ouvir o evangelho. Devemos anunciar a todos. Amém. Aí no versículo 14 diz, né? Como virão se ninguém prega? Senhor Jesus. Inclusive o tema da mensagem hoje era como virão se alguém não pregue. É porque a gente não conseguiu projetar aqui, irmãos. Como pois, no versículo 14, como pois invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão aqueles de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Senhor Jesus, existe uma sequência. A sequência, primeiro, alguém prega. Segundo, depois alguém ouve. Depois alguém crê. Depois alguém é salvo. Não é assim? Sim. Mas avançando, após a salvação, o que precisa? Depois precisa de amor, precisa de ensinar, precisa Sim. de apacentar, precisa de incentivar, Sim. precisa de orientar. Amém. É isso? Olha só quantas etapas tem. Então, se tem gente que precisa pregar o evangelho, também precisa de irmãos que precisa cuidar, Amém. Precisa amar, precisa fazer tudo isso. Então a igreja, por isso que lá, quando eu comecei aqui, falei em Efésios, o Senhor chamou a multiforme sabedoria do corpo. Cada um tem um chamado, uma forma de né? Uns têm um desejo, né? A gente estava vendo a história lá de irmãos que no passado lá
como é que chama aquele irmão? Hudson Taylor. A gente estava vendo a experiência dele. Isso, 1800 e alguma coisa, ele largou tudo lá em... Ele foi para a China. Não, ele foi para a China, mas é de onde ele veio. Não sei. Inglês, da Inglaterra. Ele largou a Inglaterra e foi para a China, rapaz, em 1800. Médico, E foi na cara e coragem, né? Com Deus cuidando dele. Sim. Para a pregação do Evangelho, irmãos. Olha só. E ele teve grandes experiências ali com Deus e com as pessoas na salvação. É uma cultura completamente diferente, rígida, estruturada, em cima de sistemas. E ele, irmão, com simplicidade, um simples chamado, sem condição nenhuma. Abriu mão, era um jovem formado em medicina, irmãos. Largou tudo, foi atendeu o chamado de Deus para ele, na pregação do Evangelho. Então, a gente vê esses exemplos na Bíblia, irmão, que de o que se tornou. Hoje a Bíblia, se na China existe um testemunho de Cristo lá, talvez tenha começado por esse irmão. Não vou falar que é só ele não, porque muitos outros foram, mas foi um precursor. Senhor Jesus. Interessante que um chinês perguntou para ele: há quanto tempo vocês conhecem essa verdade? Ele, há muitos anos, centenas de anos. Ele falou: e só agora vocês vieram aqui falar para nós? Olha só. Eu achei isso interessante. É maravilhoso, irmão. E quantas pessoas estão lá, né, que a gente pensa, fica com medo. Olha aquela pessoa dura, né? E teve um pastor contando uma história, né, que ele tinha uma senhora que congregava na igreja com ele, né, e falava do marido. Falou: pastor, meu marido é um irmão, é uma pessoa muito inteligente, ele é doutorado, não sei das quantas, engenheiro, uma pessoa assim que extremamente culta. E na cabeça dele, a visão dos crentes é pessoas que indouta, pessoa que não tem conhecimento de nada. E a única coisa que resta para ele é congregar ali. Então é isso que passa na cabeça dele. E ele desafiou, numa conversa que eu tive com ele, falou: se o seu pastor for capaz, pede para ele vir aqui conversar comigo. Ai, Jesus. E aí, ele pegou, recebeu o convite por intermédio da esposa, né? E ele falou assim: bom, como é que eu vou abordar esse sujeito? Cara inteligente desse, né? Ele também, muito estudado, pastor, ele falou: bom, eu vou entrar por essa área. Olha só. E quando ele sentou para compartilhar, né, com essa pessoa, ele começou a discutir leis, discutir coisas de alto nível com ele. E ele disse o seguinte: quanto mais ele falava, mais esse sujeito rebatia. Aí ele, depois de 2 horas que ele falando e esse cara rebatendo, aquela dificuldade, ele pegou e deu uma suspirada e falou: Senhor, eu não aguento mais não, desisto desse homem aqui, agora vou falar só o seu evangelho e ponto. Aí ele pegou e deu uma guinada na conversa e falou: tudo bem que nós não batemos aqui nossas conversas, mas eu vim cá só para te falar uma coisa. Jesus te ama, Jesus veio para te salvar, morreu, Amém. Ressuscitou para te salvar. Quando ele falou isso, desceu lágrima no olho do homem. Aí ele falou: eu não falei nada. O que eu falei demais? É o poder do Evangelho. Amém. O poder do Evangelho que pode fazer. Amém. Então, imagina, se nós não somos a primeira barreira ao Evangelho, irmãos. Sim. Talvez eu, no lugar dele, eu falei: eu nem vou falar com esse homem. O que eu vou falar com esse homem? Nem vou lá visitar ele, porque você está com esse espírito de guerra. Então, irmãos, olha, o Senhor precisa nos ganhar, irmãos, para que a igreja possa avançar. Amém. Senhor Jesus. Amém. Temos aqui a experiência de André, olha só, em João, capítulo 1, versículo 40, 42. André encontrou Jesus e imediatamente foi buscar seu irmão Pedro. Não foi assim que aconteceu? Foi lá, falou: Pedro, encontrei o Messias, Pedro. Vamos lá. O que mais que ele falou para Pedro? A não ser isso. E Pedro imediatamente foi lá. E quem que esse Pedro se tornou, irmão? Se tornou um dos maiores pregadores do Novo Testamento, irmão. Maiores pescadores de homens. Um maior pescador de homem, por um simples chamado. Senhor Jesus. Amém. Mas tudo começou porque um homem resolveu falar de Cristo para ele. Olha só, às vezes pensamos que não podemos fazer muito, é isso? Porém, uma palavra, um convite, uma visita, uma oração pode mudar uma família inteira. Senhor Jesus. Outro exemplo é a mulher samaritana, João 4,39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nela, pela palavra da mulher, que testificou, disse: em tudo quanto tenho feito.
Uma mulher transformada tornou-se instrumento para alcançar uma cidade. Irmãos, aquela mulher, que jeito que ela estava? Ela estava destruída. Ela não estava uma pessoa que só anda na sombra, irmãos, esquivando as pessoas. Ela está no mínimo humilhada e ela está com um alto nível de depressão. Eu tenho a impressão que essa mulher queria morrer, no mínimo, pela descrição dessa situação. E Jesus estava ali, sabe para quê, irmãos? Porque ele parou naquele lugar. Quando vocês entram nesse texto, é maravilhoso demais. Para ela. Ele não fez outra coisa, ele quis encontrar ela. Senhor Jesus. E tantos exemplos saíram dessa passagem. Mas o principal, irmãos, que quando ela ganhou de Cristo, ela não, jogou tudo fora. Ela jogou os pensamentos, depressão, sei lá o que ela tinha mais na cabeça, que jogou por terra. E saiu, as muletas dela ficou tudo no chão. Saiu pulando e saltitando. E o que ela foi falar? Encontrei o Messias. Ela não falou mais nada, irmãos. Que disse tudo quem eu sou. Mais nada ela disse. Ela não falou uma palavra lembrada, ela não falou, não especificou quem era esse Messias, que jeito que ele é, nada. Ela só disse isso. Irmão, mas ela falou de tal maneira, de tal intensidade, irmãos, sim, que as pessoas falaram, nós vamos lá ver ele. Sim. Olha nos versículos finais disso aqui. Nós vamos lá ver quem é esse Jesus Cristo. Então, irmãos, o pregar o Evangelho é isso. É estar dentro de nós esse Cristo que faz borbulhar, né? Então, irmãos, nós precisamos autorizar o poder de Deus a agir em nós. Amém. Porque a gente fala assim, mas eu estou desanimado, estou triste, e eu não consigo vibrar com o viver de Cristo. Mas você está tentando fazer algo da sua própria força. Nós precisamos buscar o poder do Evangelho em nós. Amém. Senhor Jesus. Amém. Uma igreja cheia do Espírito Santo pode transformar uma cidade inteira, irmãos. Então, olha só, a mulher, o exemplo dela, ela veio desanimada, desacreditada, sem fé e criticada, né, por aquela situação lá. E ela saiu de que jeito? Animada, acreditada, incentivada, com fé e anunciando. Amém. Né? Quando as pessoas encontram conosco, irmãos, que jeito que elas saem da nossa conversa? Sim. O que nós falamos para ela que pode mudar a vida dela? Senhor Jesus. E no versículo 15, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Olha só, irmãos. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então, esse aqui é o centro, o desejo de Deus e o centro dessa mensagem. Sim. Quão formosos são o Senhor. Você viu o exemplo desse irmão lá que foi para a China? Quando as pessoas ganhavam de Cristo, irmãos, falou, por que você demorou tanto para trazer? E amava aquela pregação do Evangelho. Mudou a vida deles, irmãos. Então, ele se transformou o quê? Num mensageiro de Cristo, um anjo para eles. Por isso que era tão formoso, né? Deus valoriza aqueles que anunciam as boas novas. Ele vê quem evangeliza, quem visita, quem ora, quem contribui, quem envia missionários. Vocês sabiam que nós hoje, no nosso meio, irmãos, nós temos muitos missionários ainda? Tem irmãos que estão lá visitando a África, estão acompanhando irmãos no Chile, na Europa, no Peru, no Equador, na Argentina, você sabia, e outros países que eu não sei nem falar aqui, ainda no nosso meio. Inclusive, tem fundos que os irmãos estão fazendo para cooperação para esses irmãos que estão viajando. Sim. Porque eles não são irmãos que têm ido por cooperação, sim, conversa com um, com outro, uma igreja ou outra, irmãos, nós temos que ir lá, os irmãos estão chamando, precisam de ajuda, da gente compartilhar e tal, aí essas igrejas estão ombreando com eles. Então, se Deus quiser e permitir, nós também vamos, daqui a uns dias, participar dessa graça também, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. Aí, em Atos, capítulo 2, versículo 46 e 47, diz o seguinte: perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Louvado seja Deus. Amém. O caminho da graça de todo o povo e de todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Quem acrescentava as pessoas à igreja era o Senhor. Irmãos,
aqui é o exemplo de uma igreja unida, com fé, buscando o Senhor e com singeleza. O que eles faziam? Eu não sei isso. De casa em casa. O que é que nós temos buscado ao longo da semana, irmãos? Nas nossas reuniões de oração, reunião de grupo familiar. A gente não precisa estar esperando grandes coisas, não, irmãos. Nós só precisamos estar lá presente. Esse é o testemunho. Amém. Os meus vizinhos, irmãos, quando tem reunião lá em casa, toda vez eles comentam, toda semana você tem um movimento aí na sua casa, né? De pessoas e tal. Eu falei, aqui são reunião da igreja toda semana, para a gente orar. Nossa, que coisa boa, que legal isso. Então, irmãos, isso aí chama atenção. Eu aposto que os vizinhos de vocês não estão atentos para isso. O porteiro do Flávio lá já nem, só que bate o olho lá, já não posso subir, já sabe que nós estamos lá para isso, né? Então, esse é o testemunho nosso, irmãos. É a nossa cantiga de grilo, é o nosso andar com Deus todos os dias, toda semana, com os irmãos. Nós isoladamente não vamos expressar Cristo. Isso não vai acontecer. Então, nessa igreja, e eu digo aqui, em Águas Claras, uma igreja unida, olha só, perseverante, amém, alegre, amém, cheia de amor, cheia do Espírito Santo. Amém. Olha as características, irmão. Unida, perseverante, amém, alegre, cheia de amor e do Espírito Santo. Amém. Nós precisamos desses itens no nosso viver de reunião, no nosso viver de igrejar. Amém. Senhor Jesus, amém, quando a igreja vive assim, Deus acrescenta vidas, irmãos. Amém. Essa é a fórmula. Deus acrescenta vida. Sim. Aí nós precisamos fazer alguma coisa, irmãos? Abrir a boca e testemunhar. Sim. Abrir a boca e testemunhar. Pronto. O Senhor vai mandar pessoas para nós. Senhor Jesus. Amém. Versículo 17. A fé vem pelo ouvir. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Não é entretenimento que produz fé, irmãos. Não é, irmãos. Muitas igrejas estão apostando nisso, no entretenimento. É lamentável falar, mas é verdade. Tem igrejas aí que você entra lá no show, irmãos. Show de imagem, de cantores, de luz, de iluminação. Senhor Jesus, tem misericórdia. Não é isso, irmãos. Não é emoção. Pregação, irmãos, não é emotiva. Às vezes as pessoas chorarem, o Espírito Santo é capaz de fazer isso. Sim. Mas nosso apelo não é esse, de mexer na sensibilidade, mas pregar o Evangelho, pregar Cristo e a igreja. Esse é o nosso objetivo. O meu objetivo aqui hoje é falar Cristo e a igreja para os irmãos. Sim. Quem é a igreja? Quem somos nós? O que a igreja precisa? Precisa ser encabeçada por Cristo. Amém. Senhor Jesus, amém, não é sabedoria humana, irmãos. Se eu aqui estiver transmitindo sabedoria, irmãos, Senhor, não estou andando corretamente. Pelo contrário, tem que ser simples, humilde. Amém. Como foi a experiência do irmão lá na pregação. Senhor Jesus. Por isso, a igreja deve continuar, irmãos, pregando, ensinando, evangelizando, amém, e anunciando Cristo. Amém. Essa é a nossa missão nessa terra, irmãos. Nós estamos lá, vou sair, vou no médico hoje. Né, irmã Lívia? Uma lista de médicos lá essa semana, né? O que eu faço lá, aguardando o chamado meu lá no quadrinho? Vou no banco. Hoje quase ninguém vai no banco, né? Eu vou a qualquer outro lugar lá. O que eu tenho que fazer, irmãos? Oh, testemunhar, amém, esse Deus maravilhoso. Amém. Essa é a oportunidade que eu tenho. Muito provavelmente, quando você puxar a conversa, a pessoa vai falar do presidente, vai falar da situação do país, vai falar das guerras e só desgraça. E se você entrar nesse embrulho, muito provavelmente vocês vão sair triste e abatido dessa conversa. Sim. Mas Deus... Aí, irmão, nós temos que reverter isso. Nós temos que trazer vida para essa situação. Amém. Isso é pregar o Evangelho, irmãos. Senhor Jesus, nós não estamos pregando o Evangelho, irmãos, para trazer as pessoas para exclusividade, para um time, para uma denominação, para uma religião ou para um modo de vida. Não, nós estamos pregando o Evangelho para Cristo. Amém. Para o corpo de Cristo. Amém. Por isso, às vezes, o nosso falar demanda um pouco mais de tempo, né? A pessoa fala, qual é a sua denominação, Bonfim? Hã? Não, descomplica, porque a hora que você vai pregar o Evangelho é exatamente quando ele pergunta, qual é a sua denominação, João?
É a oportunidade de pregar o Evangelho, de falar da igreja. A igreja não tem limite. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja da Bíblia. Esse é o nosso testemunho aqui, irmãos. Nós reunimos, a nossa base é essa. Amém. Cadê que tem lá a igreja do Flávio? Ministério do Flávio Leone. Ministério do Bonfim. Não tem, irmãos. Nosso ministério aqui, qual é o nosso ministério? Cristo e a igreja. Esse é o ministério da Bíblia. Senhor Jesus. Isso precisa trazer confusão para nós, irmão. O mundo quer isso. O mundo quer associação. Vem cá, ó. Vamos carimbar aqui. Passa para dentro desse time aqui. Meu sistema. A igreja minha é a maior de todas. Ó, você viu, vem cá. Nós temos aqui 3.000 irmãos. Olha que maravilha. Senhor Jesus. O Senhor tem misericórdia, né? O exemplo de Filipe e Eunuco. Em Atos 8, Deus enviou Filipe ao encontro de um homem que buscava a verdade. Olha só. Esse homem, quem era? Era o alto oficial da rainha de Candace, né? É isso? E ele estava numa carruagem. Essa história é até meio maluca. Se você entrar nessa história, Filipe estava lá, Deus mandou ele para a esquina, de repente passou esse oficial lá na carruagem. A carruagem não parou. Então o que ele fez? Começou a correr do lado da carruagem. Aí eu fico pensando, um ministro, né? Devia ser um ministro. O que esse ministro pensou desse camarada, né? Ué, será que esse cara está doido? Correndo aqui do meu lado? Mas, irmãos, o evangelho é para os doidos mesmo, irmão. É para os doidos. Se ele não for doido, as pessoas não... E, aliás, eu fico pensando que isso chamou a atenção desse... Sim. Eu falei, peraí, se não fosse isso, ele não ia olhar para o lado. Olhou para o lado, estava lá Filipe. E o Filipe perguntou, viu ele lendo lá, falou, você está entendendo o que você está lendo? Eu falei, como é que eu vou entender se não tem ninguém que fala para mim? Olha eu aqui. Aí ele parou, o que ele fez? Convidou ele para entrar. Ó. Se eu não fosse louco, irmãos, isso não ia acontecer. Verdade. Não ia acontecer. E sabe por que ele foi lá? Por um chamado de Deus, irmão. Sim. Deus falou para ele. Você acha que Deus todo dia não chama a gente, irmão? Todo dia tem alguma coisa falando, o Espírito está falando para nós. Ó, essa pessoa, olha ali, olha aquilo. E a gente faz o quê? Não atende o chamado. Não atende o chamado, irmão. Nós bloqueamos o chamado. Não, essa pessoa, não, Deus me livre que eu vou falar para ela. Deus me livre, esse aqui é um ministro, como é que eu vou falar para ela? Meu Deus do céu. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. O mundo precisa ouvir, irmãos. O mundo precisa ouvir. Há famílias esperando uma palavra. Sim. Há jovens sofrendo, casamentos destruídos, Sim. pessoas sem esperança. E Deus continua perguntando. Isaías 6,8 diz: depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu. Eis-me aqui. Só você falou isso? Ó Jesus. Eis-me aqui. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus continua chamando bons homens e mulheres para anunciar o Evangelho, irmãos. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, o bem do corpo ou mal. Quem quer chegar diante do tribunal de mãos vazias, irmãos? Né? Voltando àquele exemplo lá do rádio. Você compra um rádio, hoje ninguém compra rádio mais, quem compra um celular. Pega um celular de última geração. Pega um iPhone 20, por exemplo, nem sei se existe 20, última geração. Aí, Davi, você vai ligar aquele celular. Beleza, ligou, aquela aparência bonita, né? Só que a hora que você vai baixar alguma coisa, fazer com o rádio do telefone não funciona. Para que você tem aquele telefone? Né? Pagou tão caro, alto preço foi pago por aquele telefone, com um objetivo, e não foi cumprido. Olha a decepção, não é isso? O que você vai fazer com aquele telefone? Na onde? Irmãos, nós temos que prestar conta, irmãos. Senhor Jesus, essa palavra é dura, irmão, mas é para todos nós. Precisa arder o nosso coração. Amém. Amém. Sua função é pregar o Evangelho. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Oh, Jesus. Aí, já chegando no final aqui, irmãos, 2 Coríntios, capítulo 10, capítulo 5, versículos 10 a 20, diz, projetar aí, Júlio. 2 Coríntios,
capítulo 5, Essa versão aí ninguém descobriu qual que é. versículo 10 a E 20. ela não tem tudo pra descobrir. É, não tem ali. Olha aqui, a gente lê. Lê lá. Então lê aí, lê um aí. Lê? Pois tudo. 10 a 20, tá? Pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo, quer boas, quer más. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e espero que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Próximo. Não estamos tentando recomendar-nos a vós novamente, mas damos a vocês a oportunidade de se orgulharem de nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências, não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Tá bom? De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos conhecido Cristo desta forma, já não conheçamos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o mistério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Aqui fala tudo, irmãos. Esses versículos nem precisavam dessa mensagem minha, né? Só esses versículos aqui falou tudo, né? Por fim, irmãos, no versículo 21 fala: mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Aqui ele ainda está falando sobre os judeus, mas isso não acontece, irmãos, no dia de hoje. Quantas pessoas nós falamos do Evangelho e parece que entra aqui e sai aqui, não é? E às vezes gera até um desânimo em nós. Mas aqui, ó, estava acontecendo isso, ó. Sim. Né? E nem por isso Deus não desanimou deles, né? Mesmo assim, Deus continua estendendo as mãos, e hoje Ele continua chamando a sua igreja para cumprir a maior missão dessa terra, porque ainda há almas para salvar. Senhor Jesus. Amém. Aí tem mais um versículo aqui por fim, né? João capítulo 1, versículo 11 e 12. Projeta aí. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhe autoridade de se tornarem filhos de Deus. Poder. Toda autoridade, irmãos, vem da parte de Deus para a igreja. Isso nós precisamos ficar bem claro. E nós somos povo escolhido, povo separado, com um objetivo. Nós estamos munidos hoje das verdades suficientes para salvar a humanidade, né? Então, esse capítulo 10 é um capítulo maravilhoso, fala sobre essa condição da igreja, né? Sobre a questão da necessidade da pregação, e isso é algo que vai arder para a igreja para toda a eternidade até a volta de Cristo. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Vamos compartilhar? Quantas horas aí? Dá tempo, uns 10 minutinhos?
antes de multiplicar em grupos, eu queria fazer um apelo à igreja, algo que o Senhor pôs no meu coração. Que as reuniões de oração, elas não estão acontecendo às quintas-feiras, né? Essa semana eu tinha feito uma cirurgia, estava de repouso, não podia, a Carla também estava com problema, não pôde. Então eu queria assim, vamos marcar o mês todo, né? O Luciano fazia isso tão bem, né? Vamos marcar já cada semana numa casa, porque aí não tem esse negócio de ficar esperando quem que vai querer, quem que vai marcar, quem que vai poder. E caso o irmão naquela semana tenha alguma dificuldade, ele mesmo corre atrás de outra casa e disponibiliza. O que vocês acham? Amém. Para que a reunião de oração não deixe de acontecer. Amém. Porque nós precisamos orar. Sim. Né? Olha, nós oramos tanto pelo bazar e o Senhor fez coisas tão grandes, tão lindas, né? O Senhor nos abençoou. A gente orou antes, orou durante, orou depois. E como o Senhor foi maravilhoso. Foi Sim. quem participou, quem esteve ali, percebeu que Deus estava ali conosco, né? Então, nós precisamos disso. Porque nós vamos pregar o Evangelho, mas se a gente não orar, quem há de ir por nós? É verdade. E quem que vai cuidar das pessoas que vieram? Exatamente. Nós precisamos estar juntos orando. Então, vamos abrir nossas casas. Amém. Vamos abrir nosso coração. Amém. Vamos nos entregar para o Senhor. É só isso que falta, né? A gente ter um coração disposto para estar orando, né? Uma coisa que eu acho que resume toda a palavra é quando o Senhor nos chamar. Eu tive fome e deu de comer. Eu tive sede e deu. Entra no gozo do teu Senhor. Então, o papel nosso aqui é alimentar as pessoas com a boa palavra. Né? Nós temos que ser um testemunho vivo de Cristo das nossas atitudes. Não adianta nada você pregar a palavra, mas sua atitude não corresponde com aquilo que você fala. Sim. Então, no condomínio meu lá mesmo, eu tenho que ter um testemunho que eu, quando eu for falar, não, eu vou acreditar, por isso. Então, nós somos o testemunho de Cristo. Amém. Não é? Não adianta você saber a Bíblia de Gênesis a Isso aí. Apocalipse, mas viver Isso aí. de uma maneira que não condiz. Então, às vezes, com a pouca palavra, não, mas ela falou, tá certo. É igual o filho. Não, meu pai falou, tá certo. Minha mãe falou, tá certo. Sim. Nós temos